Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos lendo Gênesis 27, de 6 a 14, quando estaremos falando sobre o plano de Rebeca para favorecer seu filho Jacó. Vamos ler? Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traz-mos. E foi e tomou-os e trouxe-os à sua mãe e fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Amados, vemos aqui, a atitude de Rebeca, a preocupação dela em favorecer o filho Jacó, o filho mais novo, sendo que a bênção era comum, era normal para o filho mais velho, no caso aí era Esaú, mas desde que elas, na gravidez, os filhos lutavam dentro do ventre. Na hora do parto, Esaú saiu primeiro e Jacó saiu segurado no calcanhar de Esaú. E ela começou, antes mesmo de ter os filhos, de ter o parto, na época que os dois lutavam dentro do seu ventre e aquilo incomodava ela muito, ela começou a perguntar ao Senhor o que seria aquilo. E Deus respondeu para ela que o menor, no caso que é Jacó, o menor seria maior. E ela ficou com aquilo na sua mente, que o menor é que ia sair na frente do maior em todas as áreas da vida, certamente, principalmente agora na hora da bênção, que o pai tinha que abençoar o filho mais velho, no caso era Esaú. Ela preocupou para que Jacó recebesse essa bênção na frente do outro. Quer dizer, ela teria que ter deixado o Senhor resolver o caso. Muitas das vezes a gente fica preocupado com aquilo que Deus vai fazer e a gente quer ajudar, quer ir na frente, quer fazer da nossa forma. Foi o caso da mãe de Isaac, Sara. Quando Deus prometeu um filho para Abraão e Sara, Sara também fez dessa forma. Ela não esperou Deus agir, dando ela um filho de forma natural, como deu Isaac mais tarde, depois. Ela foi logo entregando a serva para seu esposo Abraão, tomá-la e com ela conceber um filho, que foi o caso de Ismael, nasceu Ismael. Quer dizer, Sara querendo ajudar a Deus a trazer à luz aquilo que o próprio Senhor, Ele que prometeu, Ele que ia providenciar. E aqui também a gente vê um caso semelhante. Rebeca querendo ajudar o filho mais novo a receber a bênção no lugar do filho Esaú e não deixou que as coisas acontecessem naturalmente. Mas com isso, ela estava prejudicando o seu próprio filho Jacó. Ela estava aqui fazendo um plano, arquitetando um plano para ajudá-lo no sentido de receber a bênção na frente do outro. Mas isso também era algo prejudicial para ele, porque ela estava levando ele a fazer algo que era errado também. Eles iam fazer algo que não era correto. Aqui a gente vê Rebeca mandando Jacó tirar do próprio rebanho. Ali essa caça estava fácil. Ela disse para ele: vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos e farei um guisado saboroso para seu pai. Aqui, era algo fácil, algo que já estava ali mesmo próximo a eles, ali no campo deles. Não tinha nenhum esforço físico, como o caso de Esaú. E ali Rebeca já estava dando logo o seu veredito
para que ele pudesse já tirar do rebanho. E não importou nem que com a questão que ia diminuir o rebanho, que era algo fácil, que não era uma caça que com o próprio esforço foi, procurou, trouxe, fez um guisado e entregou. E ainda tem outra coisa. Jacó percebeu que algo ruim poderia acontecer, que o pai, ao apalpar os braços ou o rosto de Jacó, as mãos, ele ia perceber que não era Esaú, porque Esaú era um filho cabeludo e Jacó não tinha essa formação no corpo, né? Tanto o cabelo como o seu irmão, ele era, né? Era mais liso. E aí o que aconteceu? A mãe falou que não, que ele pudesse trazer, somente traz para mim os cabritos. E Jacó fala, né? Minha mãe, mas poderá vir sobre mim, em vez de bênção, maldição. Mas ela fala, não, qualquer maldição que estiver sobre você, que recaia sobre mim. Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e traz-me os cabritos. Gente, aqui ela estava realmente, né, assumindo toda a responsabilidade que poderia cair sobre Jacó. Ela estava assumindo para cair sobre a vida dela, mas ela queria que fosse daquela forma que ela estava planejando, programando. Ele trouxe a caça e ela fez aquele guisado saboroso como Isaac gostava. A partir da hora que Jacó trouxe a caça para ela, ela já foi logo providenciando o guisado. Queridos, essa atitude de Rebeca foi uma atitude que não foi correta, uma atitude precipitada. É uma atitude que realmente poderia trazer muitos problemas para ambos os filhos, como trouxe, né? Trouxe problema para os dois, trouxe adversidade. Então, isso não foi correto que ela fez. Ela deveria ter esperado no Senhor. Deus é que ia fazer com que isso ia acontecer. Deus é que ia fazer com que a bênção ia recair sobre Jacó. Porque o Senhor falou que o menor seria o maior. Mas ele não falou em qual área, ele não falou em que sentido. E ela precipitou na questão da bênção. Era Deus é que ia determinar se a bênção ia cair realmente em Esaú, como era direito, ou se ele ia transferir isso para Jacó. O Senhor é que ia fazer a obra. Porque o que Deus faz é perfeito. O que o Senhor resolve fazer é o melhor, é aquilo que vem da graça dele, das mãos dele, é aquilo que é o melhor para cada um de nós. Deus é que faz a obra. Essas coisas que o Senhor promete, é a gente que tem que esperar Deus cumprir. A gente não pode passar na frente, a gente não pode querer ajudar, porque quando nós ajudamos é pela nossa carne, pela nossa tendência, pelo nosso eu, e nós erramos muito com isso, porque isso traz frustrações, isso traz problemas, isso traz angústias. Isso traz desavenças. A gente vê muito isso. Por quê? Porque a gente passa na frente daquilo que Deus fala conosco, daquilo que Deus nos mostra. Deus apenas mostrou para a Rebeca que o menor ia ser o maior. Mas ele não falou, faça algo, ele não falou, dá um jeito. Então, ela não esperou o agir do Senhor para que aqueles dois pudessem, andar juntos no caminho do Pai, para que não houvesse mais tarde tantos problemas como houve, tantas desavenças como houve, tantas angústias e medo e pavor. Então, queridos, nós devemos esperar pelo Senhor. Nós devemos esperar naquilo que Deus mostra para nós. O Senhor te mostrou algo, confia nele que ele vai resolver da melhor forma possível e não queremos passar na frente. Nós somos muito tendenciosos, a querer apressar as coisas e isso não é bom para nós. Nós temos que ser resignados, pessoas resignadas, pessoas que Espera no Senhor, tenha bom ânimo, espera, pois, no Senhor. Ele fará o melhor, ele resolverá da melhor forma possível. Quando nós colocamos as nossas mãos passando na frente, a gente resolve de forma que não é lícita, que não é correta, que não é boa. Mas Deus resolve da melhor forma possível.
Então, queridos, vamos esperar pelo Senhor, pela decisão dEle, pelo agir dEle, para que nós possamos viver felizes e bem aqui nessa terra. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que possamos viver uma vida tranquila diante do Pai, com a graça dEle. Fique na bênção, na graça do Senhor. Amém.